E deram um jeito afinal. Primeiro, uma reforma. Mudança de rodas, pneus, pintura nova. Cores alegres, enfeites, bandeirolas para Maria Fumaça. Bancos e um toldo listrado para Beltrão e Zé Pretinho. E hoje no Jardim Zoológico, quem prestar muita atenção logo vê a solução. É só ouvir atrás das vozes das crianças, através dos gritos das aves, dos miados e rugidos, dos roncos, uivos, urros e latidos. A cantiga do trenzinho, de Maria Fumaça, seu Beltrão e Zé Pretinho. Lá vou pelo caminho, lá vou pelo caminho, lá vou pelo caminho, fininho. Comemorar 50 anos de Ana Maria Machado é uma comemoração que afeta todos nós, né? Porque os espaços que a Ana e a obra dela ocuparam são espaços que nunca foram ocupados pela literatura infantil brasileira, né? Os prêmios que ela ganhou e mesmo alguns cargos, né, que ela exerceu, como ela foi vice-presidente da IB. A IB é uma das maiores instituições da literatura para crianças e jovens, né? Muito obrigada a vocês terem vindo um domingo que está um pouco difícil até se movimentar pela cidade, então eu fico comovida de ver essa sala cheia, com gente de idades diferentes, até Chapeuzinho Vermelho tá aqui. Você não é Chapeuzinho? Ah, você está de Chapeuzinho. Enganou a gente. Eu vou improvisando, eu toco de ouvido. Eu, em geral, não faço projeto antes, assim, então as coisas vão acontecendo. E aos 77 anos, fazer projeto é uma temeridade. Então, cada dia é um presente. É ótimo, por onde vier, eu estou aí. 50 anos desde que eu comecei a escrever ficção, história infantil no caso, porque em 69 ia ser feita a revista Recreio, que existe até hoje, mas hoje não é mais uma revista que publica ficção, história, mas durante muitos anos foi uma revista que publicava histórias que vinha como se a proposta era não fazer quadrinhos. Ligaram para mim e disseram: você não quer escrever história? Nós vamos fazer uma revista não quadrinhos, uma categoria que eu não conhecia, para criança numa faixa de idade que eu me lembro, eu acho que era de 6 a 8, 5 a 7, enfim, alguma coisa por aí. Você não quer escrever? Eu digo: não, vocês estão ligando para a pessoa errada. Deve ser Maria Clara Machado que vocês querem. Maria Clara escreve para criança, nós temos o mesmo sobrenome, mas não somos parentes, não temos nada. Mas aí não era bem isso. Eles realmente queriam que fosse eu, a Sônia Robato, que era a editora do projeto, não conhecia, já tinha chamado a Ruth, que era minha cunhada, porque eu era casada com o irmão dela, e eu morava no Rio, a Ruth aqui, eu já tinha morado em São Paulo, voltado para o Rio, e enfim, resolvi experimentar. O critério tinha sido um pouco de escolher pessoas com formação diferente, então tinha o Joel Rufino, que era historiador, a Ruth, que era socióloga, eu dava aula na Faculdade de Letras, tinha formação numa literária, e eles procuraram, então, pessoas que soubessem escrever e que não tivesse uma linguagem nem tati-bitati. Foi a explicação que me deram pelo telefone. Eu digo: bom, você não tem medo. Mas vamos ver o que é. A primeira história que eu fiz foi rejeitada, sumariamente, com toda razão. Eu, há 2 meses, por acaso, arrumando umas coisas, encontrei o rascunho dessa história. Ainda bem que não foi publicada, rasguei rapidamente para nunca mais voltar, para nunca mais ninguém encontrar, porque era cheia de intenções. Eu tinha mensagens, eu achava que devia aproveitar a chance e enfiar na cabeça das crianças alguma coisa que eu queria que elas aprendessem. Então, ainda bem que a Sônia Robato, que era a editora, me devolveu e disse: não é nada disso, Ana. Você não tem que escrever como você acha que deve ser. Tem que escrever como você sabe. E eu achava que eu não sabia, mas escrevi a segunda história, que foi publicada, está aí até hoje.
que foi Kenko Pato, que era uma história de um patinho que não queria nadar, achava a água muito fria, então ele preferia ficar jogando futebol com os pintinhos e os outros que não sabiam nadar. Precisamos pensar também no alcance da obra da Ana Maria Machado. São milhões de exemplares vendidos, não são 2 milhões, não são 3 milhões, não são 5 milhões, são 20 milhões, né? Se a gente pensar que a literatura infantil em geral é uma leitura que é compartilhada, você costuma ter um adulto junto ou um professor, então a gente pode chegar facilmente nos 40 milhões de leitores, o que demonstra uma abrangência que poucos escritores brasileiros chegaram, né? Não só no Brasil como no mundo. Mais do que alfabetizar, é despertar a imaginação e também tratar de temas importantes, atuais, para ajudar a formar uma sociedade mais justa, sem preconceito e mais igual, com oportunidades. Ana Maria Machado, ela é muito importante nesses dois aspectos. É uma autora consagrada, com muitos livros e faz o maior sucesso com as crianças e adultos também. Todo mundo que é leitor, ou grande parte, nem todos, mas grande parte, leram literatura infantil. Então, é uma literatura que está presente num momento de muita formação, né? Um momento, sem contar tudo que a gente já sabe sobre a literatura, né? Independentemente do adjetivo, né? Do desenvolvimento do pensamento crítico, do pensamento autônomo, né? Da capacidade da literatura de gerar empatia, que é muito mais rica do que qualquer outro texto informativo ou um texto de ficção banal. Então a gente pensar que essa obra, com essa potência, né, da literatura, ter chegado a tantos leitores, ter influenciado a formação de tantas pessoas, a gente entende um pouquinho, né, da importância que Ana Maria Machado tem, não só para nós brasileiros, mas para todos os seus leitores.